Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede para que nós possamos juntos estar abrindo as Escrituras e meditar naquilo que Deus o Pai tem para nós neste domingo, nesta noite tão agradável, tão fresquinha, as carícias de Deus sobre as nossas vidas. Como Deus tem sido bom para conosco, seus filhos, como Ele tem nos abençoado além daquilo que nós merecíamos. Muito interessante, meus irmãos, que Deus o Pai, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é o Pai de toda graça, é o Deus de toda graça, Ele é riquíssimo em misericórdia. Então, graças ao Senhor pela sua misericórdia, porque a cada manhã ela se faz nova em nossas vidas. Elas não têm fim, as suas misericórdias não têm fim, e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias, ela nos livra daquilo que nós merecíamos, que era o inferno. O Senhor olhou para nós e teve misericórdia de nós. Por outro lado, a graça, ela nos concede aquilo que nós não merecemos, que é o reino de glória, de alegria e de paz sem fim. Porque quando Cristo Ele vem para dentro de nós, Ele é a nossa paz. É uma paz sem fim, é uma paz que nós podemos desfrutá-la em todas as circunstâncias da nossa vida. É uma paz gostosa, é uma serenidade. O mundo está passando por uma conturbação. As pessoas estão temerosas, mas os filhos de Deus em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos guardados em Jesus Cristo. Lá no livro, na carta de Judas, capítulo 1, versículo 1, fala que nós somos guardados em Jesus Cristo, guardados debaixo das suas asas, guardados debaixo do seu poder. Ele nos ama, Ele nos protege. Eu não estou dizendo que Ele não nos permite que nós não venhamos passar por tribulações. Nós vamos passar por tribulações, vamos passar por dores, por sofrimentos, enquanto estivermos neste mundo. Mas Ele é fiel e não permitirá que nós sejamos provados além das nossas forças. Então nós temos que descansar e crer naquilo que Ele disse, porque aquilo que Ele disse é a verdade. Deus não pode mentir, Ele não é homem para que minta. Então, graças ao Senhor, temos um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós e um Pai que é fiel à sua palavra. Então, nesse mundo de incertezas, nesse mundo de indecisões, neste mundo de conturbações, faz muito bem para nós crermos e descansarmos na suficiência das Escrituras Sagradas. Quando nós cremos naquilo que Deus disse, nós entramos no descanso. Hoje, com a ajuda do Senhor, eu quero tratar de um assunto muito relevante. Eu sei que em nossas vidas, nos nossos dias, nos nossos anos, nós passamos por muitas situações alegres, situações festivas. Nós comemoramos o Ano Novo, a entrada do Ano Novo. Nós celebramos a Páscoa. Hoje é um domingo de Páscoa. Hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo, nós celebramos também o aniversário dos nossos filhos, do nosso cônjuge, o aniversário do nosso casamento, da nossa formatura. Enfim, existem na vida de todo ser humano, principalmente dos filhos de Deus, muitos dias festivos. Mas nós não podemos nos esquecer também que existe aqueles dias tenebrosos, aqueles dias que realmente nos entristece, é o dia da angústia. Eu quero falar hoje para todos vocês sobre um dia que ele vai chegar na sua vida e também na minha vida, e todo filho de Deus não está isento ao dia da angústia. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum 1, verso 7, está escrito assim: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia
e conhece os que nele se refugiam. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, graças te damos por essa noite tão agradável. Rogamos ao Senhor que Tu abras as Escrituras para nós e também nos dê a sabedoria para compreendermos o que Tu dizes na Tua palavra. Queremos, ó Pai, que Tu nos conforte, queremos, ó Pai, que Tu nos revigore as nossas forças nos dias de debilidade espiritual, nos dias, ó Pai, onde nós enfrentaremos, o dia da angústia. Nós sabemos que este dia vem para todos, porque está escrito o dia da angústia. Pai, que nesse dia Tu nos traga orientação para que, como nós venhamos agir diante deste dia, Pai, tão aflito, deste dia que de fato nos traz tristezas, mas nós queremos olhar para Ti. Estamos aqui, ó Pai, nesta noite para buscar as Tuas orientações quando passarmos pelo dia da angústia. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoa todos quantos estão nos assistindo nesta oportunidade, que Teu Espírito Santo, Pai, os visite, toque em seus corações e traga entendimento espiritual para que eles possam contemplar a Ti, Senhor, e desfrutar da Tua segurança, desfrutar da Tua presença e desfrutar, Pai, do Teu poder, de tudo aquilo que o nosso amado Senhor Jesus Cristo é. Nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo, pedimos, ó Pai, a Tua bênção, abra as Escrituras para nós e também os céus, para que a gente possa, então, sermos edificados pelo Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Como eu estava me referindo aqui anteriormente, existem nas nossas vidas muitos dias, né? E esses dias a gente sempre espera com expectativa, né? O dia do aniversário do filho, o dia do nascimento do filho. Quantos pais estão hoje, aqueles marinheiros de primeira viagem, estão com uma grande expectativa de ver o seu filho nascer, né? Então, muitos estão aí, de repente, preparando o dia do aniversário da sua filha de 15 anos de idade. São dias festivos, são dias que, de fato, nós o esperamos com tantas expectativas. O dia do seu casamento. Mas a Bíblia também, ela se refere sobre o dia da angústia. Conforme o texto que nós lemos aqui de Naum 1:7, diz que o Senhor é bom. Então, nunca se esqueça disso, meu querido. O Senhor, Ele é bom. Essa palavra bom significa, no original hebraico, que o nosso Pai, Ele é cheio de benignidade. Essa palavra benignidade também tem uma raiz que diz o seguinte, que o Senhor, Ele é gracioso. Ele é gracioso. Ele também é fortaleza no dia da angústia. Interessante aqui que este dia da angústia, ele vai chegar. Mas para todo filho de Deus, a palavra fala que o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Você sabe o que é angústia? Angústia é uma aflição. Angústia é um desgosto, é uma ansiedade. Estão me compreendendo? Porque nem sempre os presentes de Deus, eles vêm em belas embalagens. Por quê? Porque a vida não é feita só de céu azul e sem nuvens, mas existem rosas e também existem os espinhos. Então vai haver dia na minha e na sua vida que nós vamos passar ou vamos então desfrutar desta angústia. Ninguém gosta de passar por um dia angustiante, um dia que nos gera ansiedade, um dia que nos traz desgosto, que nos traz uma aflição. Agora, a palavra de Deus, quando ela coloca uma dificuldade que nós vamos ter que enfrentar, porque o dia da angústia, ele virá. Como também o dia que você nasceu, você comemora cada ano que passa o seu aniversário. Mas vai existir um dia na sua vida e também na minha vida, o dia da nossa morte. Nós vamos morrer também, né? Agora eu sei que existem muitas pessoas que têm medo da morte. Querido, se você é filho de Deus, se você de fato creu em Cristo Jesus, que você foi atraído no seu corpo,
que você foi crucificado com Cristo, o teu pecado foi tirado de dentro de você. O pecado, ele é o vírus da morte que foi colocado em nós quando Adão pecou, mas graças ao Senhor, o nosso amado Cristo, ele se fez carne na pessoa de Jesus, ele veio com uma finalidade de tirar o pecado do mundo. E foi exatamente isso que ele fez lá na cruz do Calvário. Quando ele foi crucificado, quando a cruz foi erigida, ele nos puxou para si, ele nos atraiu a si. Nós fomos inseridos no corpo de Cristo. E ali então nós morremos para o pecado quando Cristo morreu, porque nós estávamos unidos a Cristo. Na sua morte, fomos unidos a Cristo na sua sepultura. Quando Jesus desceu para a sepultura, eu e você que cremos na sua morte, morremos, fomos sepultados com Cristo, mas no primeiro dia da semana, ao terceiro dia, após a sua morte, Deus o Pai trouxe Jesus dentre os mortos e a Bíblia diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nos concedendo uma nova vida, a vida de Cristo. Claro que agora nós somos cidadão celestial, não temos que temer a morte, porque, amados, se nós tivéssemos uma visão adequada do que é a palavra do Senhor e como que o Senhor, Ele olha para a morte dos seus filhos, queridos, a Bíblia diz no Salmo 116, Deus diz assim sobre a morte dos seus filhos: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando morre um filho de Deus, essa morte do filho de Deus não é uma morte. A morte, ela não tem a última palavra na vida de um filho de Deus. Nós morremos, mas a nossa morte física é a porta de entrada para nós entrarmos na presença do Pai eternamente. Uma vida sem aflição, sem dor, sem morte, sem lágrimas, uma vida sem com que o nosso corpo se corrompa mais. É uma vida diante dele para todo sempre. Há uma vida de plenitude de alegria e de delícias perpetuamente. Presença do Pai. Então, por isso que quando morre um filho de Deus, Deus diz na sua palavra que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, quando morre um filho de Deus, para o Pai, é precioso aos seus olhos. Por quê? Porque agora vai haver aquele grande encontro entre o nosso Pai Celestial e o seu Filho. Isso é maravilhoso, meus queridos irmãos. Então, nós temos que descansar naquilo que Deus disse na sua palavra. Isso é tão maravilhoso. Agora, como eu disse aqui, estamos tratando sobre a angústia. O dia da angústia vai vir sobre a sua vida. Vai vir sobre a minha vida. Eu tenho passado por tantos dias angustiosos, eu creio que você também já passou por isso. Agora, no dia da angústia, qual deve ser o nosso procedimento? No dia da angústia, qual deve ser a nossa atitude? No dia da angústia, o que nós devemos fazer nesse dia tão aterrorizante? Porque quando nós estamos vivenciando o dia da angústia, nós ficamos perplexos. Parece que não há nenhuma saída. Por isso que é importante, meus queridos irmãos, a vida da igreja, o corpo de Cristo. Porque quando o irmão ele está passando por uma dificuldade que vai lhe trazer angústia, é nesse momento que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, se faz presente para amparar este irmão, para consolar este irmão, para estar junto com este irmão, para trazer direção da parte do Senhor para a vida deste irmão. Mas, particularmente falando, o que fazer no dia da angústia? Queridos, quando a angústia lhe sobrevier, aquela aflição, aquele desgosto, aquela ansiedade, o que você tem que fazer? Então, a primeira coisa a fazer é você seguir a orientação do Senhor pela sua palavra. O que a palavra nos orienta a fazer no dia da angústia? E hoje eu quero mexer muito com as Escrituras Sagradas. Então, o que a Bíblia nos diz para fazermos no dia da angústia? No dia da angústia, o Salmo 50, versículo 15,
A palavra de Deus, ela diz assim, Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o que fazer no dia da angústia? Invocar o nome do Senhor. E qual é o resultado? O resultado é este aqui, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você está me compreendendo? Foi o que fez Jonas. Você conhece a história de Jonas? Jonas, ele era um morador de Nínive e naquela época os seus irmãos, o povo de Israel, eles eram bastante perseguidos, machucados, feridos e mortos pelos ninivitas. O que eles faziam? Eles pegavam o povo de Israel, perseguia eles, matavam eles, levavam lá para a praça central e espetavam os filhos de Israel com aquelas lanças, 2, 3, 5 lanças, espetavam aqueles filhos de Deus, o povo de Israel, no Antigo Testamento. E Jonas, de fato, ele via tudo isso. Agora, de repente, o Senhor chama Jonas para pregar para os ninivitas. E como Jonas conhecia o Senhor, sabia que o Senhor é misericordioso, é clemente, é compassivo, que o Senhor ama os povos, porque Deus queria salvar os ninivitas, o mesmo amor que Deus amava Jonas, amava também os ninivitas, porque todos foram criação do Senhor. Então Deus chamou Jonas para pregar para os ninivitas, uma mensagem muito específica. Deus não tem mensagens, Deus tem uma palavra de salvação. E qual seria aquela mensagem que de fato iria alcançar os ninivitas? Jonas tinha que percorrer toda a cidade e dizer o seguinte: ainda por 40 dias e Nínive será subvertida. Então ele tinha que caminhar o dia inteiro clamando com aquele povo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas, queridos, a mensagem de hoje também não é diferente. Paulo diz em 1 Coríntios 1:23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. A mensagem é esta, é Cristo crucificado. É aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez no Calvário. Então, o que aconteceu com Jonas? Jonas, porque ele odiava aquele povo, porque eles faziam muitas maldades. Quando Deus chamou Jonas para pregar para eles, Jonas, ele foi para outro lugar, ele fugiu da presença do Senhor. Queridos, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 1, a palavra fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus tem para uma determinada região, Ele vai realizar. E quando Deus chama uma pessoa, não tem como essa pessoa escapar. Mas Jonas não queria que aquele povo, os ninivitas, fossem salvos. Jonas desejou que aquele povo morressem e fosse para o inferno, porque eles eram maldosos. Queridos, mas Jonas, ele olhava para aquele povo a partir do seu prisma, a partir dos seus olhos humanos. Ele não conseguia enxergar aquele povo com o coração do Pai, com a visão do Pai. Nós sabemos, irmãos, que o mundo está carente de Jesus Cristo. O mundo, ele foge de Jesus Cristo. O mundo não quer um compromisso com o Senhor. O mundo não quer ser salvo. O mundo quer ir para o inferno. Olha, eu fico muito triste quando algumas pessoas colocam a culpa em Deus, né? Porque Deus manda as pessoas para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. O problema do homem já foi resolvido na cruz do Calvário. Basta a pessoa crer. A palavra fala em João 3,18, quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está julgado. Então, o que vai levar as pessoas para o inferno não é os seus pecados mais, é a sua incredulidade, que a pessoa não crê que na cruz em Cristo Jesus tirou o seu pecado. Eles não creem que Jesus na cruz em Cristo crucificou a sua natureza perversa, adâmica e levou à morte.
Ele deu uma nova vida pela ressurreição. O povo não quer isso, o povo quer viver segundo a vontade da sua carne, dos seus pensamentos. Por isso eles são filhos da ira, porque eles rejeitam o amor de Deus que foi manifestado, revelado na pessoa de Cristo. Estão me compreendendo? Então eles fazem muitas piadas com o povo de Deus. Mas, queridos irmãos, vocês se lembram que Jonas fugiu da presença do Senhor. E Deus não tem pressa, Deus foi com ele. Ele pegou um navio, ele fugiu da presença do Senhor para ir para outra direção, mas Deus foi atrás de Jonas. E Deus trouxe um grande temporal. Aquelas pessoas ficaram apavoradas. Aí eles lançaram as sortes e caiu em Jonas. Aí Jonas então explicou para eles o que havia acontecido. Então Jonas se lançou ao mar. Aí Deus enviou um peixe grande que tragou Jonas. Queridos, Jonas, no ventre do peixe, certamente ele ficou muito angustiado. Ele ficou verdadeiramente desgostoso. Ele ficou numa aflição. E o que Jonas fez? No livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim a palavra: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Está vendo aqui, irmãos? Jonas, naquela grande angústia, nas profundezas do mar, no ventre daquele grande peixe, ele ficou e estava muito angustiado. O que Jonas fez? Invocou o nome do Senhor. E a palavra fala em Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, naquela angústia, naquele aperto, naqueles túneis apertados, imagina como é que Jonas estava ali no ventre daquele peixe, uma angústia terrível. A gente não tem dimensão o que significa estar dentro de um ventre de um peixe, lá nas profundezas do mar. Mas o Senhor estava com Jonas, o Senhor tinha um propósito para Jonas, era para Jonas ir e pregar para os ninivitas. Então Jonas, na sua angústia, ele invocou o nome do Senhor, então Deus fez com que aquele peixe vomitasse Jonas na praia e disse para ele: Jonas, vá agora e pregue para os ninivitas, porque eu quero salvar aquele povo. E meu plano não pode ser frustrado. E Jonas foi e pregou, mesmo contra a sua vontade. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E aquele povo creu e se arrependeu. E o Senhor salvou aquele povo. Mas Jonas queria que aquele povo fossem todos para o inferno. Mas Deus o salvou, aquele povo, e fez com que aquele povo fosse também considerado povo do Senhor. Família de Jonas também, aquele povo que ele tanto odiava. Então Deus fez uma família só. Depois Deus foi tratar com Jonas, mas ele ficou muito angustiado. Queridos, uma das coisas que traz muita angústia para o povo do Senhor é quando as pessoas se afastam de Deus. Tem um texto aqui, em Jeremias, no capítulo 2, o versículo 19, que ele diz assim, escute com bastante cuidado, com bastante atenção. Diz assim a palavra, olha só, Jeremias 2, verso 19. A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Quão mal é uma pessoa deixar o Senhor? Quão mal é uma pessoa se afastar do Senhor? A primeira coisa que ela vai sentir nas suas entranhas, no seu interior, é uma angústia profunda. Porque se você creu em Cristo e começa a viver uma vida totalmente relaxada, sem compromisso com o Senhor, sem compromisso com o corpo de Cristo no qual você foi inserido. Porque quando nós cremos no Senhor, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 13, que em um Espírito todos nós somos batizados para dentro de um corpo. Então nós somos unidos
a Cristo, ao cabeça que é Cristo, nós fazemos parte deste corpo. E o corpo de Cristo, ele se movimenta porque é um organismo vivo. O corpo de Cristo, ele cresce nas suas juntas e ligaduras, todos juntos. Agora, quando alguém sai da centralidade do corpo, que é de Cristo, do cabeça, essa pessoa vai sofrer muitas angústias, muitas aflições, muitas tristezas. Ela não sabe para onde que ela vai. Mas se ela invocar o nome do Senhor, ela será trazida de volta e restituída será a alegria do seu coração. Então, queridos, a angústia, ela é uma depressão física seguida de uma opressão também. A angústia, ela traz fraqueza, ela traz desânimo. Guarde bem isto. Uma pessoa angustiada, ela fica muito fraca, ela tem desânimo, ela tem mau humor, ela tem insatisfação e muitas vezes ela pensa até em suicídio, porque uma pessoa angustiada, ela não consegue encontrar saída, ela fica oprimida, ela fica desanimada, ela não tem um riso no seu rosto, porque o seu riso se torna um riso seco, ela é opressiva, então ela fica sem saída, perplexa. Agora, no dia da angústia, guarde bem isto, somente o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, Ele proporciona para nós alívio. Lembra do Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, se você é filho de Deus, o dia da angústia virá sobre a sua vida, mas neste dia, entenda que Deus, o Pai, Ele é o teu Deus, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente no dia da angústia ou no dia da tribulação. Está me compreendendo, irmãos? Claro que a gente vai ficar cansado, desanimado, triste, macambúzio, mas tem um detalhe muito interessante. Parece que os fardos, eles se tornam tão pesados na vida de um filho de Deus, quando a angústia vem, mas lembre-se que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele faz um convite lindo para mim e para você, que é filho de Deus, que passamos pelos efeitos eficientes da cruz, ou seja, que morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Você é filho, você está sob os olhares do nosso Pai Celestial. E também você sempre vai ouvir pelo Espírito aquele convite que Cristo fez lá em Mateus 11, 28. Porque a angústia ela vai trazer fraqueza, vai trazer desânimo, vai trazer mau humor, vai trazer insatisfação, vai trazer até pensamentos suicidas. Aí você vai ouvir aquela voz do Espírito, trazendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é muito atual para esses dias. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a pessoa está angustiada, ela fica pesarosa, ela fica perplexa, oprimida, parece que tem uma jamanta em suas costas. Agora Jesus diz assim: vinde a mim, eu vou aliviar vocês. Eu vou trazer refrigério para as vossas almas. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele vai refrigerar a minha e a sua alma. E no Salmo 62, versículo 8, a Bíblia diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Queridos, que coisa mais linda! Porque no dia da angústia, o nosso Senhor é auto-refúgio, e não apenas auto-refúgio, Ele é também proteção. No dia da angústia, Ele é o nosso auto-refúgio e também Ele é a nossa proteção. No Salmo 59, versículo 16, está escrito assim, olha que lindo, irmãos. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia,
Agora me escute aqui. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ô meu irmão, que coisa mais linda! É a promessa do Pai. Então, quando eu creio naquilo que Ele disse, que no dia da angústia Ele é minha proteção, com os olhos da fé, eu posso ver e contemplar o Senhor me amparando. Ele diz que nós vamos ter neste mundo tribulações. No mundo tereis aflições, tereis tribulações. No mundo tereis angústias. Mas lembra de João 10:10, a parte B? Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância. Ele não diz que nós teríamos aflições em abundância. Vida sim, aflições não. Então isso é maravilhoso. Nós temos um Pai que vela por nós. Ele sabe que o dia da angústia virá na sua vida e também na minha vida. Então, neste dia, no dia da angústia, segundo o Salmo 59, verso 16, Ele é a tua proteção no dia da angústia. Não se esqueça disso. Então, quando você passar por este dia de angústia, querido, lembre-se que Ele é a tua proteção no dia da angústia. E que refúgio e que proteção nós temos no Senhor. No Salmo 91, versículo 1, a Bíblia diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem que habita no esconderijo do Altíssimo? Todo aquele que creu em Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3, está escrito assim: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, pela fé você tem que crer que você morreu com Cristo na cruz, no seu corpo, e pelo fato de você ter morrido, você habita com Cristo em Deus. Você morreu e a tua vida e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Somente aquele que nasceu de novo, somente aquele que de fato ganhou uma experiência real de regeneração é que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Meu querido irmão, normalmente quando a angústia ela nos sobrevém, nós muitas vezes buscamos socorro no homem, buscamos socorro do homem, ou seja, vamos buscar conselhos e auxílio do homem no dia da angústia. Mas tudo isso é vão. Sabe por quê? Porque é o Senhor quem nos auxilia nos momentos de angústia. Você se lembra do Salmo 60, versículo 11? Diz assim, olha, Salmo 60, 11. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Então, o Filho de Deus deve invocar o nome do Senhor, para que Deus preste auxílio no dia da angústia, porque o socorro do homem é vão. O que ele quer dizer aqui com o socorro do homem é vão? Hoje, quando as pessoas estão angustiadas e elas não conseguem ver uma luz no fim do túnel, o que elas vão fazer? Elas vão buscar o Senhor, elas vão buscar psicólogos, psicólogas, está me compreendendo? Agora, psicólogo são auxílio do homem para o homem. Então, isso tudo é vão. Agora, quem vai nos prestar auxílio é o Senhor, porque a Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Queridos, existem psicólogos nos dias de hoje que estão se enriquecendo, porque há uma gama de pessoas que estão, todos eles, buscando nos psicólogos a cura das suas doenças. Querido, sabe o que significa? Que elas não creem no Senhor. Porque quando eu vejo um filho de Deus buscando auxílio em psicólogos, querido, significa o quê?
que confia mais naquele psicólogo do que no próprio Senhor, né? Não estou dizendo que se você de fato buscar orientação do Senhor, auxílio do Senhor, de repente o Senhor pode mandar você para um psicólogo que é cristão. E ele vai te orientar segundo aquilo que Deus ordenar. Mas, queridos, eu fico tão triste quando eu vejo aí uma pessoa angustiada, ela vai buscar auxílio no homem. Nunca vai encontrar, porque a palavra fala que vão é o socorro do homem. O psicólogo vai lhe dar um anestésico para amenizar a sua dor, mas não vai lhe curar. A verdadeira cura está naquele que te sara. Êxodo 15, 26 fala que o Senhor é quem te sara. No Salmo 103, no versículo 3, diz assim: bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça nenhum dos teus benefícios. Versículo 2, o 3 diz assim: pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Todas é todas, inclusive em angústia. Angústia é uma enfermidade da alma. Se é o Senhor quem sara todas, por que buscar auxílio no homem? É porque não crê no Senhor, não crê na sua palavra. Irmão, por favor, haveria um auxílio melhor do que o Senhor? Haveria? Melhor auxílio no dia da angústia do que o Todo-Poderoso? Nenhuma ajuda neste mundo, querido irmão, ela é tão boa e perfeita como aquela que vem do próprio Senhor. Lembra de Isaías 40? Eu vou ler aqui vou ler o versículo 10, Isaías 41, versículo 10 e o 13, que diz assim. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E o 13, a palavra de Deus, ela diz assim, olha: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Por isso que vão é o socorro do homem. Se toda ajuda vem do Senhor, por que eu vou buscar socorro no homem? Mesmo porque a Bíblia diz que o socorro do homem é vão. E tem tanta gente, cabeça de minhoca, que vai buscar ajuda no homem, porque não confia no Senhor. Queridos, nós somos amparados pelo Senhor no dia da angústia, no dia da depressão, no dia das nossas frustrações, no dia das nossas perdas. Se você de fato perdeu um ente querido, claro que você vai sofrer muito. E o Senhor sabe a tua dor, porque o Senhor sabe o que significa ser separado de alguém, porque lá na cruz, Deus o Pai foi separado do seu Filho, né? E nesse dia, quando você perde um ente querido, qual a orientação bíblica? Deus diz assim, 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Queridos, quando você perde um ente querido, a Bíblia diz em 2 Coríntios 1,3 que Ele é o Deus de toda consolação. Se Ele é o Deus de toda consolação, é Ele quem vai te confortar no dia da sua perda. E o versículo 4 diz assim, é Ele, irmão, não é anjo que vai te consolar. É Ele que nos conforta em toda nossa angústia, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então Ele te contempla, Ele contempla a sua angústia, Ele sabe da sua aflição, Ele conhece a tua dor e é Ele mesmo quem vem ao teu auxílio para lhe consolar no dia da angústia. Por isso que é vão o socorro do homem. Temos que buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor, viver uma vida na presença do Senhor, viver uma vida no Santo dos Santos, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quando você estiver dormindo, Ele vai lhe assistir ali na sua cama.
Então você vai poder dormir tranquilo, porque somente o Senhor tem o poder e a capacidade de lhe dar um sono tranquilo, gostoso. Você vai dormir tranquilo, sem temor e temer nada e nem a ninguém. É maravilhoso. Então, queridos, o que fazer no dia da angústia? É procurar o Senhor, é buscar o Senhor. Quantos no dia da angústia, eles procuram bebidas, procuram drogas, procuram sexo, procuram os prazeres, procuram o jogo, procuram os amigos mundanos, aliás, os deuses vencidos, os cartomantes e as bruxas. Mas, queridos, no dia da angústia, o que nós devemos fazer? Olha o que diz o Salmo 77, versículo 2. Salmo 77, verso 2, diz assim a palavra: no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Então, no dia da minha angústia, o que fazer? Procuro o Senhor. Que maravilha, irmãos. Agora, quantos nos dias da sua angústia se desesperam e tiram a sua própria vida? Quantos e quantos? Talvez você saiba aí de pessoas, vizinhos, amigos, que no dia da angústia tiraram a sua própria vida. O salmista, ele ergueu as mãos para o Senhor. Amado, quando vier sobre a sua vida o dia da angústia, lembre-se que o Senhor estará contigo. O Senhor é bem presente no dia da angústia. E o Salmo 91, versículo 14 e 15, a palavra de Deus, ela diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Agora presta atenção: na angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e eu o glorificarei. Olha o que Deus está dizendo na sua palavra. Quando você passar por este dia da angústia, na sua angústia eu estarei com ele. E Jesus disse assim, lá em Mateus 28, versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias, Ele disse que estaria conosco nos dias felizes, festivos e alegres, mas também nos dias angustiosos, quando vamos passar por uma depressão, por uma doença muito grave. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos e amados irmãos, existe experiência mais confortadora do que esta, em saber que Ele está conosco todos os dias? Quando você tiver de atravessar o vale, as águas e também passar pelo fogo, as provações, as tempestades, quando você estiver vivendo no seu grande dia da angústia, lembre-se de Isaías 43, versículo 2, que diz assim, Isaías 43, verso 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Está vendo aqui, queridos? Ele é conosco. Ele é conosco, Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, amado, se Ele é conosco, sabe o que isso significa? Isso significa que em toda a nossa angústia, Ele também estará conosco, e não apenas estar conosco, vai contemplar a nossa angústia, Ele também ficará angustiado, porque nós estamos
passando por este tempo de aflição, de desespero, de desânimo, de angústia, ele também vai ficar angustiado, porque ele é um conosco. Aquilo que faz com que a tristeza nos abate, também vai fazer com que a tristeza abate o nosso Senhor. Qualquer dor que você passar, vai doer no nosso Senhor. Se você estiver angustiado com qualquer coisa, isto também vai angustiar o teu amado Senhor. Olha só o que diz aqui, Isaías 63, versículo 9. A palavra fala assim: em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Queridos, em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Porque a gente pensa assim, né? Muitos pensam, mas isso aqui era o Deus de lá do passado. E hoje é muito diferente? Não é diferente. Tem um texto que diz, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo ontem, hoje e o será eternamente. Isso é maravilhoso. Então, queridos, o que fazer no dia da angústia? No Senhor nós podemos alegrar. Talvez você me pergunte, como eu posso me alegrar no dia em que eu estiver passando pela angústia? Querido, se você conhecer essa palavra chamada graça, o que é graça? Graça é Deus dando e fazendo tudo para quem nada merece, nem tem condições de merecer. Isso é graça. Graça é Deus fazendo na sua vida, não apenas fazendo, Deus fazendo, é Deus dando e fazendo. O que Ele nos deu? O seu tudo, que é Cristo. Colossenses 3,11, a Bíblia diz que Cristo é tudo. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando a palavra fala que Deus nos amou e nos deu o seu Filho unigênito, isso significa que Deus nos deu tudo, porque Cristo é tudo em todos. Então, à luz de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, nós temos aqui a graça que é melhor do que a vida. Paulo, vocês conhecem, tinha um espinho na carne. O espinho ali no grego é uma estaca, não sei, uma estaca invisível, que afligia muito Paulo, que deixava Paulo angustiado. Então, o que Paulo fez? Ele clamou ao Senhor 3 vezes, para que o Senhor então afastasse dele, arrancasse dele essa estaca que o afligia. Sabe o que Deus diz para ele? Diz assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. A minha graça, ela fará com que você passe por toda angústia, por toda tribulação, por toda tristeza, com alegria no seu coração. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando Paulo soube que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza, o que Paulo disse? Qual foi a resposta do nosso grande apóstolo Paulo? Ele disse assim: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora, no versículo 10 de 2 Coríntios 12, 10, Paulo disse assim, parece até um absurdo, parece até um contrassenso, mas ele disse assim: pelo que sinto prazer. Olha aqui, Paulo falando. Vamos ver em que Paulo sentia prazer. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Mas eu quero concluir fazendo uma pergunta para você. Qual é a nossa experiência? Qual é a tua experiência quando vem o dia da angústia? Lembre-se de uma coisa, meu querido e amado irmão. Na angústia, o Senhor nos livra, na angústia o Senhor nos alivia, o Senhor nos protege
e nos auxilia no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da opressão. Você sempre vai ter da parte do Senhor livramento, você vai ter alívio, que é descanso, você vai ter proteção dos altos céus e você vai ter auxílio. Ele diz no Salmo 32, versículo 8, que Ele vai nos instruir e vai nos aconselhar. E sob as vistas dEle, Ele vai nos dar conselhos. Então, no dia da angústia, procuramos o Senhor, porque Ele habita em nós. Queridos, no dia da angústia podemos nos alegrar, pois a graça do Senhor, ela nos basta, ela é suficiente para nós. Então, creia e descansa no Senhor, e que Ele se revele cada dia mais a você, para que você possa ter no dia da angústia, reconhecer que Ele é teu alto refúgio e socorro bem presente na tribulação, como o texto que nós lemos no início de Naum 1, versículo 7. O Senhor é bom. Nunca se esqueça disso. Pedro fala, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. O dia da angústia vai vir sobre a sua vida, mas lembre-se que o Senhor é bom e Ele é fortaleza no dia da angústia. E que o Senhor te abençoe. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque Tu és um Pai tão presente no dia da angústia, no dia das tribulações, no dia das nossas dores, nos dias das nossas aflições. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Tu és grande e a Tua presença, Pai, ela é capaz de nos dar sustento para podermos no dia da angústia ver quão pequena é a angústia diante da Tua grandeza, diante da Tua soberania. Obrigado, Pai, porque Tu nos ama. Obrigado, Pai, porque no dia da angústia nós podemos estar em Teus braços, em Teu colo e nos regozijar e descansar aliviados, porque o Senhor tem levado as nossas cargas, o Senhor tem levado os nossos fardos. Meu Pai, abençoa e frutifique a Tua palavra em todos aqueles que ouviram esta mensagem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.